Mas eu conheço uma pessoa que mora num prédio e nesse prédio tinha uma pessoa muito obcecada por um problema que não era real, que foi avaliado por especialistas, foram lá e falaram, olha, isso aqui que você está falando que está sentindo não existe, tá tudo certo aqui no mecanismo do prédio. Depois de muitas brigas, finalmente ele conseguiu o que ele queria lá e foi alterado o problema. Ele parou de ter essa reclamação, porém aumentou, por exemplo, o barulho de agressão, de gritaria, a chegada da polícia, muitas vezes chamada, para meio que intervir nos casos de violência doméstica que estavam rolando lá. Mas tem uma questão que parece que a polícia não pode entrar no prédio, e aí as pessoas ficam discutindo assim, mas será que chama a polícia ou chama um psicólogo, alguma coisa assim? E aí, eu acho que junta com essa questão do pedófilo também. Obviamente, essa pessoa tem todas as características de um neurótico, que pode ser qualquer um dos distúrbios, né? Pode ser uma característica de qualquer um dos distúrbios, e é uma bomba relógio em que em algum momento ele vai cometer algum crime, talvez contra a família dele, ou talvez alguém da convivência dele ali. O que fazer nesse caso, né? Assim como o pedófilo, que 70% acaba cometendo, né? Mais ou menos isso. E tem esse cara que é obviamente uma bomba relógio, só que a gente não pode ser Minority Report e falar, esse cara vai cometer um crime, então já vamos prender ele antes. Isso não pode ser feito. Como é que a gente controla esse cara vivendo em sociedade? Porque esse cara ele vai agredir, ele só precisa de uma chance, de um momento propício para isso. A gente não pode aqui no nosso país, né? Em outros países, se identificou um sinal desse, se ele for perigoso, o nível de periculosidade dele para a sociedade, você pode sim afastar ele, inclusive compulsoriamente, para um tratamento, para uma intervenção, né? Então, a gente tem que mudar isso no nosso país, tá? Então, eu estava vendo outro dia, anteontem, eu acho, tá tendo aquele problema aqui em São Paulo da Cracolândia, mudando de lugar e não sei o quê, né? Todo mundo sabe desse problema. Tipo assim, aquelas pessoas não têm consciência se querem ser ajudadas ou não. Então, na minha concepção, tem que ser uma ajuda compulsória. Ou seja, não é prender, trancafiar, tratar mal, não é nada disso. É que a pessoa já está sem consciência, né? Para saber se eu vou ser ajudado ou não vou, tem hora que quer, tem hora que não quer. Ali se deveria fazer uma intervenção, né? Onde aquelas pessoas tinham que estar sob a custódia. Eu costumo até dizer assim, é que nem a questão do criminoso, né? Eu costumo dizer para meus alunos, vem cá, mas pode fazer tratamento com criminoso, tá bom. Mas se tu chegar ali na Praça da Sé, um exemplo, né? Quem é criminoso aí, embora fazer uma terapia com psicólogo, alguém vai? Ninguém vai. Então, a questão de identificar esses indivíduos é importante. Porque, muitas vezes, na área da psicologia onde eu trabalho, nessa área da parte de investigação, às vezes os próprios psicólogos dizem assim, mas vai identificar o criminoso, taxar o criminoso, né? O criminoso, ele vive escondido na sociedade, ele não te diz que é criminoso. Então, sim, até para você fazer um trabalho de reabilitação, você tem que identificá-lo, né? Você tem que identificá-lo, você não pode sair, eu vou perguntar quem é criminoso, vou fazer uma terapia, um tratamento, né? Agora, qual o problema no nosso país? É que as instituições não são preparadas para isso. Aí é um problema, porque eu identifico, jogo numa instituição falida, problemática, que aí acaba piorando do que melhorando. Mas identificar é bom. Tem uns estudos da carreira criminal, que também são outros estudos que a gente não faz no Brasil, por exemplo, que eles provam que se tu identificar, lá no início, delinquência juvenil, se tu identificar o indivíduo até a quinta ofensa, ou seja, até o quinto crime, tem teórico até que é mais forte, diz até o terceiro. Se tu identificar até o quinto, tu consegue reverter comportamento. Se tu identificar depois do quinto, tu não resolve mais. Tá aí o índice de reincidência altíssimo para a gente entender isso, tá? Então, o que está querendo ser dito, né? Identifica, né? Ele vê que deu errado no sentido que, eita, me descobriram, né? E aí ele tem uma tendência maior de não fazer o que a gente chama de introjetar comportamento. Porque a psicologia também nos explica a questão de reforço e punição. Então, por exemplo, se tu faz uma coisa e ninguém te pune, deu certo, tu vai repetir. Tá reforçando aquele comportamento a ser repetido, tá? Quando tu é descoberto, tu já diz, pô, me E quando não acontece o crime de fato, mas você se sente a bomba relógio, esse cara vai fazer alguma coisa. Ele não fez ainda, talvez porque ele não teve a chance. Como é que faz para denuncia? O que a gente pode fazer? Até para não cometer uma injustiça, por exemplo. Olha, nos casos, por exemplo, do assassino em massa, é um bom exemplo disso. Está no perfil do assassino em massa que todos eles têm transtornos. Transtornos mentais. Só que o que é que acontece? Não é identificado, mas eles dão sinais.
Então, o que a gente precisa fazer? Tem os estudos das teorias da violência que eles te dão tipo um norte do que tu deve fazer para diminuir violência e criminalidade. Uma das questões é capacitar profissionais, capacitar pessoas. Por exemplo, nas escolas, aquela professora que vai lidar dia a dia com as crianças, ela teria que ser treinada em comportamentos diferentes, né? Em transtornos, em comportamentos psicológicos, por exemplo. Por quê? O assassino em massa, ele tem o que a gente chama de ostracismo, ele demonstra esse sinal desde cedo. O que é isso? Você se fecha dentro do seu próprio mundo e aí você vive só aquele teu mundo. Então, na sala de aula, ele é aquele menino tranquilo, calmo, que não fala com ninguém. Aí a professora que não conhece de comportamento e de sinais de problema vai dizer assim, olha, eu adoro esse menino, é um anjo, nem levanta nem dali. Criança é para levantar, para brigar, né, para xingar, para tudo, porque a gente treina isso na infância. Se eu não treinar, na realidade, nesse momento, eu estou me sociabilizando. E eu vou, através de tentativa e erro, eu vou acertando e vou entendendo. Se eu não treino isso aqui, eu vou levar lá para a fase adulta um problema sério. Então, treinar quem lida com crianças já é uma boa maneira da gente identificar questões lá no início que podem sim ser revertidas. Se eu não identifico lá no início, aí é complicado. Por exemplo, eu estava lembrando aqui, o assassino em massa, ele passa 10 anos do momento em que ele primeiro pensa a ação até ele cometer a ação. Olha o tempo que ele vai alimentando essa fantasia, vai alimentando, e dá sim para se reverter isso, mas eu não sei. Eu só vejo quando a bomba explode, né? Aí é complicado.